Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Expo Econcast. Eu sou o Flávio, consultor do Sebrae e gestor do projeto Prepara Gastronomia. Estou aqui com o Marcelo hoje para a gente conversar um pouquinho sobre esse cenário da área de gastronomia focada no segmento de hamburguerias e falar um pouquinho também das iniciativas que o Sebrae tem, com dicas para quem já está empreendendo ou quer começar a empreender nesse ramo. Melhor do que eu apresentar o Marcelo, é ele falar um pouquinho dele e dos negócios que ele tem. Marcelo, seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite, fique à vontade. Gente, prazer, boa tarde, meu nome é Marcelo, como o Flávio já disse, né? Sou de São Joaquim da Barra, sou proprietário da hamburgueria Merak. E é um prazer estar aqui com vocês, eu que agradeço pelo convite e vamos estar falando um pouquinho do nosso trajeto com o Sebrae durante esses anos. Legal. Marcelo, para dar uma dica para quem está pensando em empreender no seu ramo, eu queria que você trouxesse assim, um segredo ou uma grande dica que você já descobriu do segmento de hamburgueria, para quem pensa em ir para esse segmento. Eu, por exemplo, penso assim, olha, quem não gosta de trabalhar à noite ou de madrugada, precisa repensar, porque esse é normalmente o horário tradicional da hamburgueria. Né? Então, tem algum ponto inicial que você gostaria de trazer, de dica, de falar, olha, isso é o grande estalo, o grande X de quem vai trabalhar com esse segmento específico? Perfeito, Flávio. Essa era uma grande dúvida que eu tinha também quando eu resolvi abrir a hamburgueria. Por quê? Eu estou há 20 anos no comércio, empreendendo. E eu queria sair um pouco desse trabalho noturno, para ter mais tempo com a minha família, para ter uma qualidade de vida melhor. E eu estudei, pesquisei junto aos cursos do Sebrae, a orientação que o pessoal passa para nós. Eu vi que dava para ter a hamburgueria, conquistei meu público-alvo, venho conquistando e a gente trabalha dentro de um horário assim, tranquilo. Não, é das 18 horas até as 22h30. É claro, a gente sabe que estendendo a noite adentro dava para ter um público maior, mas conseguindo atender a nossa clientela, o nosso público, de uma maneira eficaz, aumentando o ticket médio, como vocês foram nos ensinando, fomos ampliando a nossa linha de produtos, a gente conseguiu se adequar a esse horário e adequar os nossos clientes. Então, o nosso fluxo maior, o pico maior de pedidos, hoje é das 7h30 às 9h. Entendeu? E isso é um ponto muito interessante, porque a gente tem vários achismos, né, quando a gente vai empreender. E muitas vezes a gente acha que é de um jeito, acha que é de outro, acha que é mais fácil do que vai ser na realidade, ou às vezes exagera, né, se preparando, ou até com uma boa dose de otimismo, prepara estoque. Se a gente pensar agora no momento que a gente está vivendo, que é de Copa do Mundo, né, a gente vê muitas vezes as pessoas comprando um monte de camiseta do Brasil ou de outros itens relacionados à seleção brasileira, mas a Copa tem um período específico de duração e a depender de como o Brasil vai, né, a seleção brasileira vai, a gente tem um período de campanha lá do Brasil que nessa Copa pode chegar até 8 jogos, se chegar nas fases finais. Mas se fica por ali no meio do caminho, como foi nos últimos anos, não chega nem a 8 jogos. Então, às vezes, a gente é muito otimista. Então, quando você traz esse ponto, Marcelo, de que não necessariamente uma hamburgueria precisa ficar até de madrugada, a gente vê, pela experiência que o Sebrae tem, que esse é um achismo que muita gente tem, eu tinha, e muita gente pode ter. O que a gente conecta com relação a uma dica prática para quem está nos assistindo? Se você fizer um planejamento olhando a tua semana, de segunda a domingo, você vai ver ali que você tem das 00h, né, da meia-noite, ali de domingo para segunda, até as 23h59, o tempo que você vai poder fazer tudo na sua vida. Você dorme, você come, você vai ao banheiro, você vai ao supermercado, né, você cuida do cachorro, do animal de estimação, você faz muita coisa. Então você tem que fazer um planejamento para que o teu negócio, a tua fonte de renda, ela caiba dentro dessas 24 horas, considerando que você já tem as atividades naturais do ser humano, né, de ser feita. E quando você consegue ter um negócio que te dá uma visão de mais satisfação, porque está conectado com a sua qualidade de vida, você tem negócios mais fortes, mais duradouros, pela experiência que nós temos aqui no Sebrae. Agora você trouxe um ponto interessante, que é o horário do pedido, né? Eu queria explorar esse ponto, porque a gente está vivendo hoje um efeito que vem lá da área farmacêutica, né, na área científica de medicina, que é o efeito Monjauro, né, ou das canetas
emagrecedoras. Como é que você vê isso num segmento como o seu, que é de hamburgueria? Perfeito, Flávio. Ó, em relação ao Monjaro, a gente, nas publicações, a gente vai buscando informações com nutricionistas, médico, e bateu muito na tecla que eu já trabalho com produtos com alto valor proteico, que eu só trabalho com hambúrguer artesanal, eu tenho omelete. Eu fui pesquisar e puxar a ficha técnica desses produtos, né? Fazer a tabela nutricional. Um exemplo, o omelete que eu trabalho, omelete de frango. Uma porção, ele equivale a 117 gramas de proteína. É o que uma pessoa adulta, num peso na faixa de 85 quilos, necessita para o dia todo. Então a gente oferece isso numa única refeição. E eu comecei a colocar isso nas minhas postagens. Como um hambúrguer artesanal, por exemplo, é 150 gramas de carne. Não tem nenhum adicional na mistura, né? Então, você trabalhando em cima disso com os clientes, chama muita atenção e você consegue explorar um público maior. Que hoje a gente vê, o pessoal não está procurando só qualidade, eles querem saúde também, saber a origem, né? Então a gente está explorando bastante em cima disso e sabe a importância que é trabalhar com produto de qualidade. Perfeito. Isso, pessoal, que o Marcelo está trazendo tem a ver com uma tendência chamada de saudabilidade e conveniência. As pessoas querem o produto mais saudável possível, mas com a facilidade de um delivery, né, ou de uma retirada, de passar para pegar, né? Então é às vezes muito desafiador para quem vai empreender ter o produto fresco, de alta qualidade, pronto já para uma demanda que ela ainda é desconhecida, né? Mas essas tendências, elas vêm de um estudo chamado Brasil Food Trends. Esse estudo é gratuito, né? O acesso dele está disponível se vocês forem aí no buscador de sua preferência, ou às vezes buscar na IA e digitar lá, olha, eu quero a pesquisa Brasil Food Trends. Então ele vai achar isso e vai mostrar para vocês 5 dicas do comportamento do consumidor brasileiro, né, específico do Brasil, esse recorte, e uma delas é a saudabilidade e a conveniência. Um outro ponto que você trouxe aí é que isso precisa ser comunicado para o cliente. E aí uma grande dica que a gente tem é, por mais que pareça óbvio, fale o óbvio. Porque o óbvio muitas vezes é óbvio para quem faz, para quem entende daquilo. Uma vez eu li, Marcelo, que batatinha frita não tinha colesterol. E eu falei, não, como assim batata frita não tem colesterol? E quando você vai ver que ele é um vegetal, e se for frito em óleo vegetal, você vê realmente, do ponto de vista nutricional, que batata frita não tem colesterol. Porque o óleo vegetal não tem colesterol, você está fritando um vegetal. E já teve uma história também que o Max Geringer, né, um consultor famoso, aí, reconhecido no mercado, contou de uma empresa que perdeu o mercado porque ela deixou o concorrente escrever, né, ou não se atentou a isso, o concorrente escreveu totalmente sem colesterol na embalagem, passou a vender mais batatinha frita. Então a gente precisa comunicar isso. Essa sua visão empreendedora ampla, né, desses 20 anos que você tem aí já, e agora atuando no mercado de alimentação específico, ela vem junto com uma história muito bonita do Sebrae. Eu queria que você usasse esse tempo também para falar um pouquinho do que você já teve de experiência com o Sebrae, o que você viu e se você recomenda, né, que as pessoas procurem o Sebrae para atendimento. Perfeito, Flávio. O gancho que você falou do chat, a gente ainda encontra muita dúvida lá dentro. E eu carrego algo comigo. No Sebrae eu não tenho dúvida. Muitas das minhas dúvidas que eu tenho vários grupos criados dentro do Sebrae. Vocês já esclarece por si só. Tem muitas dicas lá dentro, muitos gatilhos que vocês despertam. Então, na dúvida, de vez de procurar o short, eu procuro vocês. Porque o Sebrae passa muita credibilidade, muita certeza para nós, né? Confiança. A minha história começou em 2019 no Alimentação Fora do Lar, um projeto que teve em São Joaquim da Barra, foi quando eu até te conheci, né? E você fazia parte do projeto. E eu estava dentro de outro segmento na época. Ali eu criei raízes, coragem, para eu conseguir um novo projeto, empreender com segurança. Eu comecei a acreditar mais em mim e sair do achismo. Porque o aprendizado que vocês passam é desde o inicial da criação da empresa, da estrutura financeira, comercial,
Eu não sabia o que era uma ficha técnica, não tinha a cultura de pesquisar. E dentro do Sebrae eu encontrei isso. Então, as consultorias que vocês dão, os cursos que a gente faz, então desde 2009 fazendo, não pode, acho que a grande dica é não parar. A gente não pode acomodar, a gente tem que buscar conhecimento. E eu tinha aquela dúvida, né? Nossa, eu vou abrir uma hamburgueria, vou ter que trabalhar até de madrugada. Dentro do projeto Ali, que é uma parceria que tem com o Sebrae, eu fui orientado que dava para fazer dentro desse horário que eu almejava, né? E os clientes foram me educando e eu fui educando alguns clientes também, mostrando para eles que lanche sim é uma janta. Então dá para a gente fazer dentro de um horário convencional. E eu tive a honra, o privilégio também de fazer o Empretec em 2021, que era um período muito conturbado dentro da pandemia. E diante de tantas incertezas, a gente foi preparado para vencer aquele grande desafio. Então, assim, qualquer empreendedor que tiver o Sebrae por trás, pelos bastidores, a grande chance de obter sucesso é muito grande. É muito grande. Eu falo com toda certeza, eu indico para os amigos, para os clientes, a pessoa que está começando essa trajetória, porque eu falo, se eu tivesse conhecido o Sebrae há 20 anos atrás, a minha história seria outra. Sim. Através do Sebrae, eu também quis melhorar na minha parte pessoal, voltei a fazer faculdade, o curso que eu já tinha, eu busquei fazer ele de forma melhorada. E é isso, para mim foi muito gratificante e todo projeto que vocês mandam, palestras, seja online ou não, eu sempre busco participar, eu saio de São Joaquim, venho aqui para Franca, porque sempre tem aquela sementinha boa que eu vou levar para dentro da nossa loja. Perfeito, excelente. Ele disse várias formas de atendimento que o Sebrae tem, né? Então quero deixar o convite para vocês conhecerem a gente. Para a gente finalizar brevemente aqui, Marcelo, se quiser deixar o arroba, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais do seu trabalho, pode falar. Perfeito, gente. É @merak.burger. Legal. Pessoal, muito obrigado. Sigam o canal, deixem aí o comentário o que vocês acharam. E se precisar, procurem o Sebrae. Até a próxima oportunidade.